Fala, rapaziada. Parece que é comum quando o Flamengo entra num momento ruim, as notícias que vêm do Flamengo ou é sobre contratação de jogador ou é sobre construção do estádio. O BAP junto com o João Guilherme falam sobre isso lá na Flamengo TV. Se liga aí. O torcedor do Flamengo, ele tem um sonho de ter o seu estádio. O Flamengo terá o estádio dele, BAP? O que você pode falar para a nação rubro-negra que quer te ouvir sobre esse Claro assunto? que o Flamengo terá o seu estádio. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. Número 1. Número 2, nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. O Flamengo não está à venda. Uhum. Ah, mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Ah, você é Ou eu não verdadeiro. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? É. Então, verdade, gravidez. Sim, Flamengo não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar todo o dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião. Não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto. O arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. Não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, João. Né? E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Sim. Eles falam que nós não temos casa. Eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? Sim. A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente se sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. Ou seja, terá, mas calma que o estádio no gasômetro sairá. Rapaziada, a gente vê que ele tem uma postura muito diferente quando se fala do estádio em relação ao presidente anterior, né? O Landim tentou usar o estádio a todo custo para reeleger alguém da chapa dele, né? E não foi o suficiente. Comprou o terreno. Já o BAP parece ser mais pé no chão nesse assunto e parece não ter muita empolgação em relação a isso, né? Você vê pela fala dele, quando fala com amigos dele sobre o assunto. O Flamengo não tem casa? Tem, várias casas. Todo estádio é nossa casa porque a gente lota. É verdade, o Flamengo, ano passado, teve a melhor média de visitante no Campeonato Brasileiro e vai continuar tendo, porque a gente lota e tem torcedor em todo lugar do Brasil, é verdade.
Mas, cara, eu acho uma fala muito amadora. Já deu tempo, já passou o tempo do Flamengo ter seu próprio estádio e parar de ficar falando isso, que qualquer estádio é nossa casa. Gente, já foi o tempo, a gente precisa ter nosso estádio. Clubes grandes em volta do mundo estão fazendo seus próprios estádios e quem já tem está fazendo reforma para aumentar o estádio, para tornar ele mais tecnológico, para você usar ele de uma melhor maneira, para ganhar mais dinheiro. Será que todos esses clubes em volta do mundo estão certos? Ou melhor, estão errados e a gente está certo em não ter, em deixar para lá, em achar, não, vai dar prejuízo financeiro, não vai, igual ele fala, né? Atrapalhar a gente esportivamente. Será que não é um ganho esportivo a longo prazo? Claro que a gente não vai fazer loucuras igual o Corinthians fez, né? Eu achei interessante aqui o vídeo, os comentários do vídeo. Tem poucos, né? São 10 comentários só. O João Guilherme postou ontem no canal dele, 21 horas atrás, mas olha só a opinião dos torcedores do Flamengo, ó. Deu ruim, o assunto é contratação e estádio, mesmo modus operandi da diretoria anterior. Obrigado pelas informações, João Guilherme. Ou seja, quando dá ruim e o Flamengo tá jogando mal, é isso. O assunto é contratação ou estádio, mesma coisa que a diretoria anterior fazia. Outro torcedor, o BAP fala em comprometer o lado esportivo. Ok, mas ele já parou para pensar como vai melhorar depois de pronto? Já é potência sem estádio, imagina como. Pois é, imagina os lucros que a gente tem no Maracanã, que não são todos pra gente. Imagine isso aumentado, a receita sendo toda do Flamengo. A torcida paga fácil, faz um marketing para os 10 primeiros jogos, com ingressos antecipados a R$500 sem meia entrada, dividido em 10 parcelas para o torcedor. Venda de tijolinho com o nome do muro, as possibilidades são inúmeras, mas tem que começar, né? É verdade. É óbvio que isso não vai pagar o estádio inteiro, nem metade, mas é um valor, uma forma de se angariar dinheiro, cara. É verdade. BAP fala e não fala e não fala nada. Não traz atualização, só promessa. Quem sabe numa próxima gestão. Ele realmente não fala nada de concreto, né? Esse BAP não quer estádio próprio, vai ficar enrolando até acabar o mandato dele. É a impressão que a gente tem. É a impressão que a gente tem. Se fosse o Landim, já tinha até iniciado as obras. Certamente ele teria conseguido meios que não seria SAF. Infelizmente, me parece falta de interesse e enrolação. Concordo, ele está atrelado à construção do estádio a uma SAF para desestimular o torcedor a pedir o próprio estádio. É tudo jogada. O governo do Rio de Janeiro está ganhando com essa manobra, já que desta forma o Maracanã não vai virar um elefante branco. Pode ter um fundo de verdade aí no que eles falaram. O último comentário já deu para entender que o BAP é contra o estádio. Ele vai fazer de tudo para devolver o terreno e jogar no Maracanã, conforme o desejo do governo do Rio de Janeiro. Esse papo de SAF é para fazer o torcedor ser contra o estádio. Pois é, cara, porque assim, você quer o Flamengo sendo SAF, tendo um dono? Não, porque isso é arriscar muito. A gente vê os exemplos de SAF no Brasil. Alguns deram certo, outros não. Botafogo deu muito certo ano passado. E esse ano? O Textor tá tirando dinheiro de premiações do ano passado e jogando pro Lyon, para salvar o Lyon. O Vasco virou SAF, e o resultado? O Cruzeiro virou SAF, o resultado? Então é arriscar muito. O BAP sabe disso, que SAF no Flamengo é arriscar muito, e nenhum torcedor do Flamengo quer, cara. A gente não quer vendo alguém sendo dono do Flamengo e dizendo, não quero investir, eu sou o dono, não quero investir, só quero tirar os lucros. Ninguém quer isso, cara, então ele sabe disso. Então talvez, como o pessoal aqui tá falando, ele use isso, né, dizendo, olha, só tem como o Flamengo ter seu próprio estádio virando SAF, vocês querem? Óbvio que não, então acaba desestimulando o torcedor. Mas deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês acham sobre isso, a opinião de vocês. Vocês acham que o BAP fica de enrolação porque não quer o estádio? Dá a opinião de vocês aí. Tamo junto, eu sou Aster Rubro Negro, o link do João Guilherme vai estar aqui na descrição. Valeu!